Pronto aí, pessoal. Bora lá então. Conforme proposto pelo governo do estado de Minas Gerais, essa é a semana de intervenção pedagógica. E é uma semana para a gente fazer atividades diferentes relacionadas ao nosso conteúdo. Então, eu trouxe um puxa-conversa de filosofia que são cartas, com frases, reflexões, textos de filósofos e perguntas relacionadas a esse texto para a gente refletir. Entreguei um para cada um de vocês, para vocês pensarem, né, filosofarem aí na cabeça de vocês. Agora nós vamos discutir cada uma dessas cartinhas. Então vamos começar daqui, né? Então cada carta possui uma pergunta, né, elaborada a partir de uma questão de um grande filósofo, o maior filósofo do mundo, da história, desde a antiguidade da Grécia até os dias de hoje. São perguntas para pensar, para dialogar. Uma atividade para fazer a gente pensar, discutir temas importantes e realizar altas conversas. Então, começando por você, qual que é a sua carta, qual que é o texto do filósofo, qual que é a pergunta e o que você pensou sobre? Afirma que o próprio de cada coisa por natureza, o que há de melhor de então aproveitar para ela, e assim para o homem a vida conforme a razão é melhor e a mais aplausível, já que a razão, mais que qualquer outra coisa, é o homem. Você acredita que a razão é a real essência do ser humano? Na teoria, sim. O ser humano é cheio de razão, pelo fato de ser racional. O ser humano é um animal racional, né? Então, isso é o que nos distingue dos outros seres, pelo menos no campo da complexidade. Não há registro de animais que tenha um desenvolvimento de pensamento tão complexo quanto o nosso. Uma capacidade de produzir coisas de forma tão diferente. Geralmente os animais seguem um instinto e quase sempre é um modelo pré-programado, pré-determinado ali biologicamente. Enquanto o ser humano não. O ser humano ele é um ser dotado de autonomia graças à sua razão, à sua capacidade de pensar. Aristóteles está falando desse texto aí também, que tudo que existe, existe ou tende para o melhor. Então, será que tudo que existe ou tende para o bem ou para o melhor? Depende para tudo. Né? Vírus e bactérias, por exemplo, eles tendem para o melhor, mas o melhor deles, enquanto está negação com os outros. O próprio ser humano é um ser racional, mas age de forma irracional muitas vezes. Age sem pensar, sem refletir, age por impulso, faz merda pra caralho, não faz? Nós seres humanos somos mestres em fazer merda. Então nem sempre a gente tende para melhor. E aí o Aristóteles vai caracterizar o seguinte também no seu pensamento. Para ele, o ser humano como um animal racional deve viver conforme a sua razão. Essa é a finalidade da nossa existência. A felicidade do ser humano está na busca pelo conhecimento. Porque o conhecimento é o que satisfaz a nossa razão, porque a razão também, ao mesmo tempo, é aquilo que nos distingue de todos os outros seres. Então, a única forma de você ser feliz, ou de um ser humano ser feliz, é buscando o conhecimento. Essa é a verdadeira felicidade para o ser humano. Viver conforme os instintos, qualquer animal vive, conforme os desejos, as paixões, as inclinações. Agora, viver conforme a razão, conforme o conhecimento, conforme as virtudes mais elevadas, isso é algo que só o ser humano pode fazer. É isso que nos distingue. Mas a maior parte dos seres humanos não vive conforme a sua essência, ou seja, conforme a sua razão. A maior parte dos seres humanos preferem viver uma vida sem buscar o conhecimento, sem pensar naquilo que faz, agindo por instinto, por desejo, por impulso, por paixões. Próximo. Não há comicidade fora do que é propriamente humano. É do Henry Bergson. Isso significa que objetos, animais ou paisagens não podem provocar risos. Assim, os objetos são criados pelos humanos, então propriamente ele criaria isso, mas eu acho que o que ele quis dizer é que não. Que não há comicidade fora do que é humano, mas não concordo. É bem complexo essa relação aí, porque a gente encontra coisas fora da gente que nos fazem rir, que não sejam humanos. Os animais nos fazem rir. Paisagens. A paisagem, né? Paisagens grotescas, geralmente, alguma coisa, né? Nos fazem rir. Vegetais, né?
Você viu os vegetais. Se você falar coisas usando vegetais de duplo sentido, isso é causa de comicidade, né? Pepino. Fala alguma coisa que pega um vegetal, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte: a comicidade é uma característica exclusivamente humana, porque só nós rimos. Então é a gente que projeta nessas coisas algo que é nosso. Então, por mais que a gente acredite que existe graça, algo para se rir fora da gente e que não é humano, como animais, vegetais, minerais, paisagens, a gente está projetando nessas coisas algo que está em nós, que é o cômico. Tanto que é relativo, né? Para alguns pode achar graça em uma coisa e outra não achar. Por isso que está no sujeito. Então só há comicidade, só há possibilidade de riso para nós seres humanos. Apesar de que há controvérsia. Estudos mostram que alguns animais têm capacidade também de rir, ou de pelo menos achar graça. Em estudos com macacos já perceberam que eles têm essa noção de comicidade, não tão complexa contra a gente, né? Golfinhos também, que são os animais mais inteligentes da natureza, mais próximos de nós na questão da complexidade do cérebro, né? Próximo. Uma possibilidade de incomparável valor e importância há de estabelecer em diversos níveis da vida, modos transparentes de convivência. Júlia é um homem? Júlia Marias. Julia Marias. Julia? Espanhol. Julia. Possibilidade de incomparável valor e importância há de estabelecer em diversos níveis da vida, modos Eu não transparentes. entendi, você pode explicar? Então, é possível comportar-se de modo totalmente transparente com outras pessoas, mesmo as mais íntimas? O que ele está falando aí é justamente isso, né? Que nós, seres humanos, deveríamos ser totalmente transparentes. Vocês acreditam que a gente tem que ser transparente o tempo inteiro? Não. Impossível, isso aqui vai dar cadeira para cada um. Em todos os níveis da vida a gente tem que ser transparente, diz o William Marias. Será? Tem como não? Vai dar muita cadeira. Dá ruim, não dá ser transparente o tempo todo? Não. Na verdade, a gente não é transparente quase em momento algum. Até com a gente mesmo a gente não é, a gente se engana. A gente se engana constantemente. Por exemplo, personalidade. Personalidade vem de persona, do latim, que significa máscara. A gente acha que a personalidade é a nossa essência, é a nossa transparência, vamos dizer assim. Mas até a personalidade é uma máscara que a gente veste para se apresentar. E a gente presente com várias máscaras diferentes. Uma máscara na escola, uma máscara em casa, uma máscara com os amigos, uma máscara no trabalho. A gente está constantemente vestindo máscaras. Né? Até uma vez eu vi uma tirinha, né? Do sujeito quando ele acorda de manhã, ele vai olhar no guarda-roupa qual que é a skin que ele vai vestir, né? Porque a skin determina a personalidade. Qual a personalidade que eu vou escolher, né, hoje? É mais ou menos assim que funciona. E para qual ambiente? Então não dá para ser totalmente transparente, não. Enquanto as pessoas dizem que são totalmente transparentes ou totalmente sinceras, as pessoas são chatas pra caralho, né? Ninguém suporta elas. Fala a verdade o tempo todo, né? Na verdade ela chato, insuportável. Não dá para ser assim o tempo inteiro. Em algumas circunstâncias, em alguns momentos, exige que a gente seja sincero e transparente. Mas tem outras que, se você for, você vai arrumar inimigos, você vai ser mal visto, você vai ser malquisto. Não é bom ser malquisto, né? Mal visto. Por isso que às vezes é importante a gente não ser tão transparente também. Aí nessa eu discordo também do Leonardo. É de Henry Bergson, escolher é excluir. Você concorda com essa perspectiva sobre a escolha? Cara, eu acho que não. Não? Não. Por quê? Porque não é porque você vai escolher algo que seja que você tem que excluir as outras coisas. Você acaba de renunciar, você faz uma escolha. Nós vimos agora, essa semana, o assunto da semana é isso: escolher é excluir. O caboclo lá, o Yuri Lima, ele escolheu
a Isa. Deveria ter excluído todas as outras. Ele tentou conciliar, olha a merda que deu. Mas aí que eu pergunto, será que ele se ele fosse excluir, será que ele excluiria para a vida toda? Pois é um problema, né? Exato. Mas acaba que. Mas as escolhas nunca são para a vida toda, né? Por mais que a gente acredite que seja. Em algum momento pode dar ruim, pode dar merda. A gente faz Pois escolhas. é, aí aquelas Você pode rever, porque o ser humano é um ser constante retisado também. Mas ele podia rever um pouco mais pra frente, né? Esperar o neném nascer. Não, isso é. Ele vai e faz quando a mulher tá grávida, velho. Nossa. Puta, aí é sacanagem pra caralho. Verdade. Aí é. Eu acho- homem sendo Eu acho que É um homem sendo homem, eu acho né? que mais teve Infelizmente, comentário a na nossa foto raça dela, é. ele tem de seguidor. Oi? Acho que teve mais comentário daquele depoimento dela do que ele tem de seguidor. Acho que Com certeza. quase 800 mil. Não, ela é um amor, cara. Como é que ela se apaixona por aquele cara? Onde que ela conheceu o caboclo daquele? Jogador do Mirassol. Saiu de Ela só uma na segunda relacionamento divisão. abusivo. E os fãs dela falou assim que se o Mirassol. Ele foi cancelado, ele tá fudido, né? Não, tipo, demitir Se bem que o mundo hoje está tão maluco, tão polarizado, já acharam um vídeo dela falando sobre o início do relacionamento. Não sei se vocês viram. Quando eles começaram a ficar, a Isa estava casada, eu acho, não estou namorando assim. Mas ela fala, não, isso é boato. Ela deve estar no divórcio, que ela É. está divorciada de um homem. Exatamente, foi isso aí. Aí a galera pegou para já poder E resgatar o cara. E tem a galera machista, a galera Red Pill, homem. né? Os Red Pill e os Incel. Incel é celibatário involuntário. Ou seja, o cara não arruma uma mulher, porque não consegue. Tem os Red Pill, que acredita que, né, tomaram a pílula vermelha do Matrix e conseguiram enxergar que as mulheres são seres interesseiros, estão a todo momento procurando algo melhor. Todo mundo tá. Todo mundo uai. tá. Se parar pra pensar nesse ponto. Se o cara não tem muito a oferecer, né? Vai ser passado, né? Demais. E a mulher é muito desejada, apesar de que acontece, né, cara? O cara não tinha muito a oferecer, o cara do Mirassol. Ele joga um time de segunda divisão, acho que do Campeonato Paulista, né? Não é nem de segunda divisão da Série B do Brasileirão. É lá embaixo no fundo lá. Então o trem é feio demais. E a mulher é uma das mulheres mais foda atualmente na música do Brasil, né? Mas ele foi muito burro, pelo amor de Deus. Nossa. Pô, tem hora que não sai mais nada mesmo. Nem pra ter essa porra séria. Escolher é excluir, cara. Cada escolha que você faz é uma renúncia também. E quando você tenta conciliar, dá merda. É um ditado, né? É melhor ter um pássaro na mão do que dois voando. Você vai correr atrás dos dois e vai ficar sem nenhum. Foi mais ou menos isso que aconteceu com ele. Ele achou que dava para conciliar, na moita. O problema é que hoje nós vivemos da sociedade da transparência. Qual que era a transparência? Você vê? Tem um filósofo chamado Bill Churran que ele vai dizer o seguinte: nós vivemos da sociedade da transparência. Por quê? Porque agora é público isso. A noção de privado está desaparecendo. As pessoas estão constantemente se expondo involuntariamente nas redes sociais. Antigamente as pessoas tentavam preservar a privacidade. Hoje praticamente não existe privacidade. Mesmo se você quiser manter a sua privacidade, aquilo ali não deixa você ter privacidade. Porque ele está escutando o que você está falando, ele sabe o que você está assistindo, ele sabe o que você está curtindo, ele sabe o que você está comentando, ele sabe o que você está compartilhando, ele sabe o que você está pesquisando. Ali sabe tudo, sabe mais da nossa vida que nós mesmo. E está sendo comercializado todos os dados que a gente está deixando naquilo ali, naquele bichinho. Então essa sociedade é transparência, não há mais privacidade, acabou. E o cara achou que dava para fazer a merda e sair liso, ainda mais uma celebridade. Quando você é anônimo, né, no nosso caso aqui, nenhum de nós somos famosos, às vezes dá para você fazer as merdas e não ser descoberto. Mesmo assim é difícil, porque
Se um dos dois no relacionamento ali for esperto, dá para pegar. A verdade sempre aparece. Na verdade, mais cedo ou mais tarde vem à tona, né? É isso aí, galera. Mais alguma coisa aí que vocês queriam falar? Gostaria de falar sobre os temas aí? Foi essa a nossa reflexão filosófica. Nossa semana pedagógica.